Então vamos lá para o take 2343. Após 1 bilhão de barulhos dos vizinhos, eu estou gravando novamente aqui. Olá pessoal, eu sou o professor Vitor Leão, sou professor de Música e Artes do IFCE Campus Itapipoca. E esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que irão compor um mini curso intitulado Criação Musical no Smartphone. Esse é o primeiro vídeo, como vocês podem visualizar, número 1. E vamos começar falando sobre os DJs. Afinal, quem nunca ouviu falar dos tão famosos e tão falados, tão amados e tão odiados, os DJs? DJ é a abreviação de Disc Jockey, que pode ser traduzido como disco jockey, apesar de eu nunca ter visto ninguém falar disco jockey, pelo menos não aqui no Brasil. Não sei dizer em Portugal ou em outro país que fale português. Um DJ reproduz e ou manipula músicas para um público determinado. Então nós temos DJs que apenas reproduzem uma seleção de músicas em um show, seja em uma discoteca, como a gente falava antigamente. Hoje em dia se fala como? Boate, casa de show. Então temos DJs que apenas reproduzem essa seleção de músicas e temos outros que manipulam essas músicas. E essa manipulação pode ser pode ser uma manipulação prévia, né? Ou seja, ele manipula as músicas antes dessa apresentação, desse show, seja no seu estúdio, na sua casa. E também pode ser uma manipulação ao vivo, ali, que ele vai fazer no momento do show, ao vivo, em tempo real. Os DJs acompanharam a evolução das mídias sonoras. Primeiramente utilizavam os discos de cera, que são os chamados discos de 78 rotações RPM, rotações por minuto. Depois discos de vinil. Depois os CDs, que são os Compact Discs. E agora a maioria utiliza apenas formatos digital-virtuais de áudio, como o MP3. Tá? Na verdade eu só citei aqui o MP3. Na verdade existem N outros formatos de áudio, né? Wave, OGG e por aí vai. Na época dos discos, eles manipulavam os discos, alterando a velocidade e a reprodução de uma música ou uma batida musical. Também faziam scratches. A tradução de scratch é simplesmente arranhão, tá pessoal? Então eles faziam esses arranhões, que era um efeito bastante conhecido para quem já ouviu DJs das décadas de 80 e 90. É aquele quando o DJ desliza o disco para frente e para trás de uma forma bem rápida, que faz aquele... Então, esses efeitos são chamados de scratches, ou simplesmente arranhões. Só que ninguém fala arranhão, tá? A gente usa esse termo em inglês mesmo, scratch. Ok. Então, o que temos para comentar aqui? O que eu estou falando nesse texto aqui, desse slide? Enquanto que antigamente os DJs manipulavam hardware, como é que a gente poderia falar? Manipulavam objetos físicos, como os discos de cera, os discos de vinil, onde ele manipulava ali na mão realmente, era uma, como é que eu posso falar? Uma arte mais manual, no sentido original da palavra. Manual vem de mão. Então ali com as mãos mesmo, ele manipulava. Olha outra palavra que vem de mão. Ele manipulava esses discos para fazer suas próprias batidas, modificar, acelerar. Muitas vezes o DJ utilizava duas pickups, dois tocadores de disco, onde ele reproduzia uma música que já estava gravada nesse disco de vinil, e no outro ele usava para fazer os scratches, certo? Depois nós tivemos DJs que usavam os CDs, tá? Que no CD, na verdade, ele não vai ter como manipular esse CD em tempo real. Não tem como fazer um scratch em um CD, certo? Porque o CD é um formato físico, mas dentro dele é uma mídia física, mas dentro do CD o áudio não é analógico, o áudio é digital, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre áudio analógico e áudio digital. E agora, a maioria dos DJs
utilizam apenas formatos dígito-virtuais. O que são esses dígito-virtuais? São formatos que, além de digitais, são virtuais, eles não são físicos. Porque, como por exemplo eu citei o CD, ele é áudio digital, mas ele não é virtual, porque ele é físico, ele é um objeto físico, tá? Já os formatos dígito-virtuais, eles não existem fisicamente, existem apenas no mundo digital, como os arquivos de áudio. Que são os arquivos de áudio? Como um arquivo de MP3, um arquivo Wave, um arquivo OGG e por aí vai. Ok, então seguindo adiante, nós temos uma foto de um dos personagens que contribuiu para essa cultura dos DJs. Esse personagem se chama Afrika Bambaataa, tá? E aí na foto nós temos ele exercendo o seu papel de DJ, né? Em inglês a gente falaria DJing, bota um ing depois do DJ, mas não dá para fazer isso em português. Então aí ele está manipulando, com a mão direita ele manipula o disco de vinil, tá? Que está sendo reproduzido em um tocador de disco, em uma pickup, tá? Uma vitrola, também poderíamos chamar de vitrola. E com a mão esquerda ele segura o seu headphone, né? O seu fone de ouvido. Traduzido literalmente seria fone de cabeça. E ele está reproduzindo isso para um determinado público. Olha só a plateia aqui lá atrás, como podemos visualizar. Na próxima foto, para quem não viu, nós temos o disco de vinil. Nós temos aí um disco de vinil sendo reproduzido em uma vitrola, tá? Então nós também podemos chamar de picape, o tocador de disco e por aí vai. Tem várias formas de falar esse nome. Temos aqui um pequeno barulho da minha filha correndo. E, dando prosseguimento, os disco jockeys, vou adotar aqui o termo em português, tá? Eles estão em diversos grupos socioculturais, produzindo diversos gêneros musicais, indo do funk à música eletrônica. Quando eu me refiro a esse funk, pessoal, eu estou fazendo uma referência dupla. Eu estou me referindo tanto ao funk brasileiro, tá? Nós temos aí o funk carioca, o funk de São Paulo, como estou me referindo também ao funk americano, ao funk estadunidense, tá? Que tem uma relação bem longínqua os dois, tá? São bem diferentes, são estilos musicais bem diferentes, tá? Então, indo do funk à música eletrônica. No início, eram marginalizados. Quem eram marginalizados? Os disco jockeys, tá? Eles eram marginalizados devido a preconceitos da sociedade, mas hoje em dia são relativamente mais respeitados e valorizados. A verdade é que são artistas e que merecem respeito, pois contribuem com a produção cultural e musical consumida pelas nossas sociedades. Alguns nomes famosos que podemos citar são Afrika Bambaataa, que nós já visualizamos a foto dele, Avicii, Alok, que é um DJ bem famoso brasileiro, Bonobo, dentre outros. Bom, e onde vivem esses DJs? O que eles fazem atualmente? Atualmente, o termo disc jockey teve seu significado ampliado, servindo para designar qualquer sujeito que crie batidas eletrônicas. Que também existe outro termo também que é mais específico para esse indivíduo que cria as batidas eletrônicas, é o beat maker, que traduzindo literalmente é o fazedor de batida, tá? Então, esse termo foi ampliado para designar qualquer sujeito que crie essas batidas eletrônicas, que reproduza uma seleção de músicas para um público ao vivo, ou até que produza música através de softwares em um computador. Então, um indivíduo que cria músicas eletrônicas usando apenas programas de computador, ele também pode ser intitulado de DJ, tá? Vai depender muito aí do estilo que ele vai trabalhar. Enquanto antigamente os DJs manipulavam discos de vinil para criar suas músicas, hoje eles manipulam amostras de áudio, que chamamos de samples. Sample significa simplesmente amostra, tá?
Então, enquanto antigamente os DJs manipulavam os discos de vinil, como eu já expliquei, puxavam para frente e para trás esses discos, fazendo os scratches, ou acelerando as batidas, ou aumentavam e diminuíam a rotação do toca-discos. Hoje eles manipulam essas amostras de áudio, tá? Que nós vamos nos aprofundar nesse assunto mais adiante em outro vídeo. E aqui nós temos uma foto do Bonobo, que eu já citei, tá? E ao invés dele utilizar toca-discos, ele está utilizando aí dois equipamentos de áudio, tá? Provavelmente na direita nós temos aí um Launchpad, que nós vamos falar futuramente. E na esquerda nós temos um equipamento aí da Korg, que é uma marca bem renomada de equipamentos de áudio e de música, tá? E eu não estou sabendo distinguir que equipamento é esse. E ao invés dele utilizar aquele headphone, aquele fone de cabeça grandão que o Bonobo ou que o Afrika Bambaataa utilizava, ele está usando apenas um que em inglês a gente chama de earphone, que seria literalmente o fone de ouvido. Em inglês a gente tem essa distinção do fone de cabeça, que é o headphone, e o earphone, que é o fone de ouvido. Em português não, a gente chama só fone de ouvido, independente do tamanho, se ele é, como é que eu posso falar, externo ou interno ao ouvido. E aqui depois eu tenho aqui uma captura de tela de um programa de áudio, tá? De um software que eu citei. Lembra que eu falei que hoje em dia os DJs podem ser apenas pessoas que manipulam essas amostras de áudio em programas de computador? Então aqui nós temos um print screen, uma captura de tela de um programa de áudio. Então é isso. Não vou me alongar muito nesse vídeo introdutório. Quem tiver gostado do vídeo, dá uma curtida aí. E quem quiser também pode compartilhar e assinar o canal. E nos vemos na próxima aula, onde aprofundaremos esses assuntos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!